Olá, minha amiga, minha amiga. Afinal de contas, quem ganhou e quem perdeu nesse processo eleitoral? Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro nesse começo de semana, nessa segunda-feira, depois de um processo eleitoral que atraiu as nossas atenções e hoje já está gerando desdobramentos concretos, algumas expectativas e também muitas análises e interpretações aqui nas redes sociais e também através dos grandes veículos de comunicação. Eu quero aqui analisar com vocês algumas análises que eu julgo que estão deixando de lado uma questão central, que foi uma questão de fundo que de fato motivou esse processo eleitoral todo. Vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, que muitas pessoas não viram, e também jogar luzes sobre alguns aspectos e trazer também algumas imagens para a gente analisar aqui nosso encontro de hoje sobre esse processo todo. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e também conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, nunca esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu quero, antes de mais nada, também agradecer a todos vocês que participaram ontem da nossa live extraordinária, às 8h15 da noite, onde eu fiz aqui uma análise inicial sobre os dados, sobre os números que estavam aparecendo ali, né? Foi muito legal, enfim, em breve faremos outras lives e hoje eu vou complementar aqui com vocês algumas das situações que não foi possível foram possíveis da gente comentar ontem, né? Então vamos a elas aqui. Iniciando aqui por uma frase, um pensamento da ex-presidente Dilma, que se aplica muito ao que aconteceu nos dias de hoje, eu vou explicar por quê. O pensamento foi esse aqui. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Essa frase, esse pensamento da ex-presidente Dilma, virou meme, né? Virou chacota, mas olha só, o que aconteceu foi exatamente isso. No embate de pessoas que estavam achando que estavam ganhando, e contra as pessoas que estavam achando que estavam perdendo e vice-versa, no final da história, o povo brasileiro no seu conjunto perdeu. Mas perdeu considerando o seguinte fato. A maior parte do povo brasileiro preenche um conjunto de interesses de uma classe social, de classes sociais, de pessoas que estão ali na classe média, classe mais baixa, as pessoas mais pobres, os microempresários, os microempreendedores, os profissionais liberais, todas as pessoas que vivem na sociedade de verdade. E que tem uma série de demandas para serem preenchidas, uma série de expectativas para serem preenchidas. E do outro lado nós temos um grupo político de uma classe social muito restrita que tem sempre os seus interesses e os seus privilégios mantidos no meio desse jogo todo. Então, todas as pessoas que participaram desse processo eleitoral, se ignorarem que nós temos no nosso país interesses de classes sociais que estão sempre em disputa, que estão em jogo, a gente comete equívocos muito grandes. Por quê? Porque a análise fica localizada sobre questões locais, sobre um deputado que era candidato, um extremista que fez um discurso totalmente ligado ao pânico moral, pânico vermelho, pânico religioso. O outro local onde a administração pública foi questionada por poda de árvores, ou do fio, ou do meio-fio, ou da limpeza urbana, enfim. Nós acabamos esquecendo, ignorando, que nós temos, no final da história, esse jogo político todo, que das duas uma, ou ele ajuda a mudar o nosso país, uma estrutura econômica, uma estrutura política, uma estrutura administrativa, uma estrutura social, ou ele mantém esse tipo de estrutura. E aí eu pergunto para vocês, esse processo todo fez mover a mente das pessoas de que nós temos uma situação aqui no Brasil que precisa, no seu conjunto, ser modificada? A resposta você já sabe. A gente vê colunas como essa aqui do Reinaldo Azevedo, com esse título aqui. Eleições provam farsa da polarização e derrotam Bolsonaro. O centro é Lula. Ele parte da ideia que vários dos partidos que tiveram muitos votos, muitos prefeitos e muitos vereadores, estão ali na base do governo Lula. Esses grupos políticos podem ser considerados como de centro? Eu considero que não, porque na hora de definirem
as suas ações políticas, eles pendem sempre a favor das classes sociais ou da classe social que está no topo da pirâmide. Então, se a gente for olhar assim de uma maneira muito fria, quem defende os interesses dos grupos mais poderosos aqui no nosso país são da direita. E quem se coloca num campo oposto a essa visão, a essa prática política, a essa estrutura econômica, está no campo do progressismo, no campo da esquerda. Analisando por esse aspecto, quem é que se saiu melhor nesse processo eleitoral? Foram as forças conservadoras do status quo ou as forças que se opõem, que querem transformar a realidade aqui no nosso país? Então você já tem a resposta. Mas parece que não é a visão, por exemplo, da Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Porque a visão foi extremamente otimista, né, desse processo todo. Se a gente colocasse o estrangeiro que estivesse absolutamente alheio ao que aconteceu no Brasil e mostrasse apenas a fala da Gleisi Hoffmann, o estrangeiro iria concluir que o desempenho das forças progressistas aqui no Brasil foi superior a 50%, que faturou, né? Confiram comigo aqui, vamos analisar a fala da Gleisi Hoffmann. Enfrentamos eleições difíceis. E eu quero agradecer e parabenizar a nossa militância, que mais uma vez foi à luta com uma garra extraordinária. Nossos candidatos e candidatas cresceram muito na campanha do segundo turno, em todas as cidades em que o PT disputou, diretamente ou apoiando aliados. Parabéns para a nossa militância de Fortaleza, Camaçari, Mauá e Pelotas, em que ganhamos as eleições de segundo turno. Conquistamos novos eleitores e ampliamos novas alianças em muitas outras cidades. Defendemos nossas ideias, nosso campo político e o governo do presidente Lula. Enfrentamos mais uma vez máquinas poderosas do poder político e medidas deslavadas, especialmente em São Paulo, onde o governador de estado, em desespero com o crescimento de Boulos e Marta nas pesquisas, fez uma armação criminosa no dia da eleição. Boulos foi corajoso e não arrefeceu em nenhum momento nessa campanha. Enfrentamos a compra de votos pelos nossos adversários, algo que voltou a acontecer no Brasil impunemente, e principalmente enfrentamos com coragem e energia a extrema-direita e seu projeto autoritário, como já havíamos feito no primeiro turno em todo o país. Parabéns aos candidatos e candidatas que levantaram essa bandeira e fizeram o justo combate nas eleições, com o compromisso de seguir lutando por nosso objetivo maior, que é construir um Brasil melhor e mais justo, reelegendo o presidente Lula em 2026. Bom, gente, a visão da Gleisi, na minha opinião, foi extremamente otimista e, enfim, como é um pronunciamento público, o pronunciamento público ele deve sempre motivar as pessoas a entender ali ou perceber as questões positivas. Mas do ponto de vista da estrutura das coisas que aconteceram aqui no Brasil, olha, a reflexão autocrítica tem que ser profunda, porque essa imagem que a Gleisi traçou, que os candidatos, né, do PT, os candidatos progressistas, eles defenderam pautas, visão de mundo, defenderam o governo Lula, etc, 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 ela não foi muito percebida no Brasil, não. No Brasil, o que se viu foi a esquerda, de um modo em geral, tentando ali se acoplar a uma série de pensamentos da direita, tentando dourar as pílulas e não indo para um confronto direto, na defesa e na exposição de que, de fato, nós temos no Brasil esse confronto de visões de classes sociais, de interesses de classes sociais. Isso não foi tocado no processo eleitoral. Se caiu na miudeza ali de candidatos ali tendo que falar de banheiro unissex, responder sobre comunismo, sobre eleição na Venezuela, sobre embates ali que as pessoas estão com muita timidez para colocar suas posições. Então, no final da história, a gente pode considerar que o conservadorismo, a direita, a extrema-direita, defendendo os interesses de uma classe social que está no topo da pirâmide social, eles foram vitoriosos. E as forças políticas que defendem uma maior igualdade, uma democracia real, uma distribuição maior de renda, uma aquisição maior de direitos sociais, uma reforma na estrutura econômica, na estrutura política, na estrutura administrativa do nosso país, beneficiando o povo brasileiro, de um modo em geral, essa visão ela não foi colocada de uma maneira muito clara e quando foi colocada de maneira clara, ela foi derrotada.
Então, esse é o ponto principal. Considerar que os partidos do Centrão são partidos ali que podem estar defendendo, ou estarão defendendo o presidente Lula numa próxima eleição, é uma ilusão, miopia gigantesca, porque essa gente é pragmática. Eles vão estar sempre defendendo os interesses de uma classe social que não é a que nós pertencemos. Então, eles são adversários do povo brasileiro, de um modo em geral. Então, se a massa de votos foi destinada a esses partidos de centro, que eu digo que são partidos de direita, olha, então nós estamos numa situação muito complicada. A gente não tem muita coisa para comemorar, não. Quem se jogou no embate aí foi aquele embate dos cristãos na arena enfrentando os leões. Morreram muitos ali, um ou outro escapou, mas os leões ali é que saíram vitoriosos nesse processo todo. Se a gente não enxergar isso, que do ponto de vista de uma discussão política maior, a esquerda, o progressismo, o humanismo foi muito derrotado nesse processo eleitoral, a gente vai cometer os mesmos erros. E aí, como é que se espera em 2026, como a Gleisi disse aí, que o presidente Lula tem um desdobramento, um resultado muito melhor nesse processo eleitoral? Porque a coisa está vindo, tá, gente? Nós temos aqui, ó, situações como essa aqui. A escalada da dívida não é questão de fé. O governo prefere simplesmente não acreditar na projeção da FMI, segundo a qual a dívida bruta em relação ao PIB deve subir incríveis 10 pontos percentuais até o fim do mandato de Lula. Então, segundo o ponto de vista da macroeconomia, o governo Lula está entrando numa arapuca muito grande, porque está seguindo um modelo que, no final da história, será um modelo aí que vai mostrar que o que ele fez não acabou surtindo os efeitos que se esperava e isso vai fazer com que haja uma corrosão muito grande na imagem do presidente, no governo do presidente, e a disputa vai ser muito complicada, deixando espaço aí para um Milei da vida, né? Bom, eu espero estar equivocado, mas o nosso papel aqui é jogar luzes sobre essas questões para a gente debater, né? E para finalizar aqui, a ministra Carmen Lúcia disse que o TSE vai dar uma resposta aí rápida às questões que envolvem Aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urna com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Então, a questão do Tarcísio, né? Eu comentei ontem com vocês. Se for aplicada em relação a ele, o que aconteceu com o deputado Francisquini, que fez uma fake news numa live no processo eleitoral, o Tarcísio também vai ser cassado, os seus direitos políticos serão cassados e a direita vai ter que arrumar um outro testa de ferro aí para representar os seus interesses, né? Gente, eu fico por aqui. Espero ter jogado luzes sobre essa questão que eu julgo central, que de fato nós tivemos interesses de classes sociais que foram disputados nesse processo eleitoral e que a gente possa enxergar isso num próximo momento aqui no nosso país, né? Eu fico por aqui, mais tarde eu volto. Um grande abraço, tchau!